transcorrido o tempo jubilar e agora RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, Ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui, a pedido do Rones, para falar um pouquinho para vocês sobre uma parte, que compõe as liturgias, as celebrações da nossa igreja. E uma dessas partes, que me foi proposta é a missa sem povo, sem a participação do povo, a missa sem a presença dos fiéis, ou a missa privada. E acredito que, é lógico que isso faz parte da nossa liturgia, mas é um tema que se propôs de maneira interessante nesse período que nós vivenciamos, ao longo desses últimos meses, que foi essa missa, de uma certa maneira, privada, com a participação mínima de pessoas. Só participava de quem fazia a filmagem da missa, alguns cantores, e algumas pessoas para poder fazer a leitura, mas sem a participação massa, a grande participação dos fiéis da nossa comunidade. Então, acredito que ele é um tema interessante, até mediante isso que nós vivemos, e em alguns lugares eles estão vivendo diante desse contexto da pandemia. Mas então, para a gente entender um pouquinho dessa missa, a gente precisa entender o caráter de validade da missa, que no caso da missa sem fiéis, ela não tem ali uma equipe de canto, ela não tem uma filmagem, É o padre sozinho celebrando, com a presença de um ministro, seja ele um outro ministro ordenado ou um ministro leigo, um leitor, um ministro da Eucaristia, um acólito, com a presença de mais uma pessoa. Usar o nome ou o termo privado, ele não condiz, tá? Porque a igreja ela não priva, ela não faz momentos privados, Então ela não priva a participação dos fiéis. Então seria a missa, sem a participação dos fiéis, devido a alguma circunstância, tá bom? Mas não podemos intitular aí como uma missa privada, tá? E ela tem validade se o padre celebrar ela sozinho, ou só com mais uma pessoa, ou realmente sozinho, Vamos entender se ela tem validade? Para a gente entender se ela tem validade, a gente precisa compreender o contexto, total da missa. Então pode ser que eu vou repetir alguns termos aqui que vocês já viram em outros vídeos, ou que possam ver futuramente, Mas não tem como eu pular esta parte, para a gente poder adentrar naquilo que nós vamos falar no decorrer desse vídeo, Então, a missa, o que é a missa? O que vem a ser a missa, A missa, ela nós podemos colocar aqui 3 pontos, A missa é a grande ação de graças ao Pai, pelo Filho, por Cristo, em comunhão, na ação do Espírito Santo, A missa também ela é o memorial da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo e único sacrifício de Cristo na cruz, que foi solenemente instituída na última ceia. Na missa, o Senhor Jesus Cristo se imola para a nossa salvação, como ele fez no Calvário. Então nós podemos ver aí 3 pontos desta missa, e que nos mostram então o que qual o sentido da celebração desta missa. Olhemos também a finalidade da missa. Quais são as finalidades dela? Primeira finalidade, adorar e cultuar a Deus, nosso Criador e Pai. Segunda finalidade, aplacar a justiça e obter misericórdia. Terceira finalidade, dar-lhes graças pelos benefícios recebidos. E quarta finalidade, pedir-lhe favores e graças. Então são 4 finalidades dentro da missa, tá? Vão anotando aí para vocês a gente entender a validade da missa sem a presença do povo, sem a presença dos fiéis,
No sacrifício da missa, é preciso ter a pessoa do ministro ordenado, né, que seria ele do sacerdote, né, que age em persona Christi, né, o sacramento do Cristo cabeça, né, nas espécies da Eucaristia, real e substancial, no sacramento, por virtude da força do Cristo que se manifesta no sacramento, e na palavra do Cristo que fala, né? Então, olhando também o contexto aí, a missa, ela precisa da presença do Cristo na liturgia. E quem é essa presença do Cristo na missa? O ministro ordenado, no caso aí dessa missa sem os fiéis, né, o ministro que celebra a missa, o sacerdote, né? A espécie da Eucaristia, que é real e substancial, o sacramento por virtude de força, né? E o Cristo na presença da palavra, né? Então, tudo isso aí é preciso para que a missa aconteça. Então, se a gente olhar tudo isso que eu disse até agora, nós podemos, então, primeiramente, olhar o caráter de validade. Por quê? Quando a missa é celebrada sem a presença do povo, né, sem a presença dos fiéis, ela é celebrada de todo jeito, ela é uma grande ação de graças ao Pai e pelo Filho na presença, na força do Espírito Santo, não é? Então ela tem essa finalidade. Nesta missa em que o padre celebra, o sacerdote celebra sem a presença dos fiéis, também é feito o memorial da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sacrifício que acontece com ou sem a presença do povo. E nesta mesma missa, o Cristo se imola para a salvação de todos, como ele fez no Calvário, entendeu? Ele também tem as mesmas 4 finalidades, e nela tem a presença do sacerdote, a presença das espécies do pão e do vinho, e o sacramento ali que acontece, e o próprio Cristo em palavra, que acontece também na pronúncia, né, no sacramento, no caso ali da palavra, do Cristo, no Evangelho e nas leituras, ok? Então, se a gente pegar tudo isso que eu disse até agora, nós podemos entender então que esta missa, sem a presença dos fiéis, tem a mesma validade que a missa com a presença do povo, dos fiéis. Tá? Então, primeiramente, a gente está entrando aí no caráter de compreender a validade desta missa. Então, ela é válida, tá? Ela pode sim acontecer, né, sem a presença dos fiéis, ok? Mas é lógico, né, que a missa, o ideal mesmo é que ela seja sempre celebrada com a presença da Assembleia, né? O que é a Assembleia? Povo santo reunido. Isto forma a igreja, o corpo da igreja, né? A eclésia, né? Então a igreja é formada pelos ministros da igreja e também pelo povo santo reunido em assembleia, né? Então esse é o cenário, é o ideal que aconteça, o povo reunido ao redor do altar do Senhor, para juntos participarem da celebração do sacrifício, desta grande ação de graças ao Pai, né, pelo Filho, na força do Espírito Santo. Então esse é o ideal, tá? Mas aqui, como nós estamos falando desta questão da missa, sem a presença dos fiéis, então aí vai o primeiro ponto, ela é válida, tá? Ela é válida por todos esses pontos que eu citei aí no início, tá? Então isso aí que eu citei, né, gera a validade desta missa, ok? Mas então vamos falar um pouquinho agora, já que nós já temos o conceito de que ela é válida, como ela acontece, o porquê, né, desse contexto da missa sem fiéis, né? Vamos entrar um pouquinho aí em outro contexto, tá bom? Um outro ponto, então, importante, nós temos aí na nossa compreensão, né, é que quando esta missa é celebrada, né, quando o santo sacrifício da missa é celebrado sem os fiéis, nós temos que ter uma consciência, um entendimento, de que o celebrante nunca estará só. Ele não tem naquele momento a participação do povo na missa, né? Mas a igreja padecente, ela se une, né, à igreja gloriosa, que se faz presente. Então o celebrante não está sozinho, né? Não há presença dos fiéis ali, da assembleia, né? Mas a igreja se une nesse momento à igreja gloriosa. Como também na mesma missa celebrada com os fiéis, ela se une à igreja gloriosa, tá? Mas naquele momento a gente tem que compreender, não há a presença do povo, né? Mas o sacerdote não está só.
mesmo que ele esteja celebrando com um ministro junto, não estão só. Né? A Igreja Gloriosa se faz presente na celebração desse sacrifício. Okay? Um outro ponto também importante a gente salientar, que está no número 19 da introdução do Missal Romano, que diz o seguinte: a celebração mais expressiva é aquela que toma parte o maior número possível de fiéis. É quando se manifesta em toda clareza a natureza eclesial da ação litúrgica. Né? Então, quer dizer, só alguns pontos para a gente entender. O Missal vai nos dizer que a manifestação maior, ela se dá, né, a expressividade dessa celebração se dá na participação maior de fiéis. Então, é importante sempre a participação, né, da missa, da Assembleia ali reunida, do povo santo reunido, tá bom? Mas também continua a ter sentido a missa que se celebra sem assistência de fiéis, embora, ou pelo menos, com um ministro, que chamamos de acólito, ou menino do coro, né? Ou o diácono ali junto, ou o fiel que responda aos diálogos e ajuda o sacerdote. Por isso o Missal tem, né, no seu número 252, 272, que se designa intencionalmente missa com a participação de só um ministro. Né? Então, esses números desse documento aí do Missal vai dizer que se faz necessário, é importante que pelo menos haja participação de uma pessoa para o diálogo ali do sacerdote durante esta missa. Mas não podendo, não tendo como ter essa participação, não tira também, novamente dizendo, não tira a validade da missa. Segundo o documento do Concílio de Trento, seção 22, capítulo 6, cânon 8, então, mesmo a celebração da missa executada por um sacerdote sozinho é válida, e os frutos da Eucaristia não ficará concentrado no ministro, mas é distribuída para toda a igreja. O que esse documento aí do Concílio quer nos dizer? Que mesmo que o sacerdote sozinho celebre a missa, até mesmo sem a ajuda de uma pessoa, né, a missa tem a sua validade, porém os frutos da Eucaristia produzidos nesta missa não são para o ministro que celebra, mas ela é distribuída para toda a igreja, para todo o povo da igreja, para todos os fiéis, mesmo que eles ali não estejam participando. Tá? Então, vamos até aí voltar um pouquinho na questão da pandemia. Mesmo que a missa foi celebrada em caráter, ali nesse caso, realmente podemos dizer, privado, né? Tudo ali que foi celebrado, todos os dons ali produzidos, os dons, os frutos da Eucaristia, foram distribuídos para toda a igreja, para toda a comunidade. Tá? Então, tenhamos isso em mente. Então, mesmo que às vezes o padre celebre uma missa sozinho, por exemplo, numa segunda-feira, ele quis celebrar em memória de alguém, ele quis celebrar sozinho, né? Foi preciso, os frutos ali produzidos, né, os frutos da Eucaristia produzidos, são distribuídos por toda a igreja, para toda a igreja, né, para todo o povo fiel de Deus. Bom? Por isso, então, que nós não podemos usar o termo, né, que eu disse lá no início, a gente fala de 3 termos, né, missa sem povo, sem fiéis, ou missa privada. Né? Então, esse termo privada a gente exclui, né? Porque se a missa celebrada, ela produz frutos para toda a igreja, para todos os fiéis, então ela não é privada, ela é de caráter para toda a igreja. Mesmo que naquele momento não houve a presença das pessoas, né, mas o fruto, ele é para toda a igreja. Então não é um caráter privado, né? Então seria missa sem, o ideal mesmo, o termo mais correto seria missa sem a participação dos fiéis ou com a participação de apenas um fiel, né? Esse seria o termo correto a ser utilizado. Mas a missa com o termo privado, ela é incorreto de se dizer. Precisamos também entender a importância, né, dessa celebração dessa missa sem os fiéis, porque ela também é uma interiorização própria do sacerdote, né? Ele celebrando essa missa, é um momento que ele tem também de estar ali só, no sentido, né, sem a presença dos fiéis, de um momento de interiorização própria da sua espiritualidade, né? Olha só o que nos diz o Papa Paulo VI, né? Na sua encíclica Mysterium Fidei, né, de 1965. E ele afirmou o seguinte:
Não é lícito, só para traduzirmos um exemplo, exaltar a missa chamada comunitária a ponto de se tirar a sua importância à missa sem a presença do povo, a missa privada, no caso ele coloca aqui. Número 11 dessa encíclica. Mais adiante no documento ele fala sobre a natureza pública e social de toda e qualquer missa. Né? Toda missa que é ainda celebrada privadamente por um sacerdote não é ação privada, mas a ação de Cristo da Igreja. Está no sacrifício que oferece, aprende a oferecer-se a si mesmo como sacrifício universal e aplica pela salvação do mundo inteiro a única e infinita eficácia redentora do sacrifício na cruz. Na realidade, qualquer missa celebrada oferece não apenas pela salvação de alguns, mas pela salvação do mundo inteiro, donde se conclui-se que muito convém que a celebração da missa, quase por sua natureza, participe ativamente grande número de fiéis. Não se deve condenar, mas assim aprovar a missa que o sacerdote, por justa causa e segundo as prescrições e tradições legítimas da Santa Igreja, reza sozinho, né, sem a presença dos fiéis. Né? Então, nesse documento, o Papa Paulo VI está dizendo da importância, né? Não se deve condenar ou falar, não é certo o padre celebrar uma missa privada, né? Uma missa sozinho, sem o povo, né? É lógico que é importância, e é de grande importância, a participação dos fiéis, mas isso é importante também, a celebração da missa privada, né? Da missa, não digo privada, mas da missa sem os fiéis, em algum momento que o padre faça. Isso é importante também para a vida espiritual do sacerdote, né? No momento só ele celebra e oferece o sacrifício para toda a igreja, para a redenção de todo o povo, né? Por isso ela não é privada, mas ele faz ali um momento de interiorização própria, né? Da sua própria espiritualidade ali, estando ele celebrando essa missa sem os fiéis, né? Então é importante assim que ele o faça, né? Então não há nenhuma prescrição atualmente que proíba o sacerdote de fazer essa missa privada, né? Essa missa sem a presença do povo. Mas reforçando, é importante sim que se mantenha sempre as missas com a presença do povo. Então ela é de caráter importante, esta união, né, do corpo da igreja, né, desse corpo místico, né, onde se faz presente o povo santo de Deus, essa assembleia que reúne em comunidade. Tá bom? Além também desta encíclica, né, que eu citei agora, do Papa Paulo VI, né, nós temos também outros documentos que falam da importância dessa celebração da missa também sem os fiéis. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, no Código de Direito Canônico, né, os cânon 902, 904 e 906, bem como em outros documentos do magistério pós-concílio. Nós temos também uma encíclica, Ecclesia Eucharistia, do Santo Padre Papa João Paulo II, né, que nos diz o seguinte: se a Eucaristia é o centro e a vertice da Igreja, é o julgamento do ministério sacerdotal, por isso, com o espírito repleto de gratidão a Jesus Cristo, nosso Senhor, volto a afirmar que a Eucaristia é a principal e central razão de ser do sacramento do sacerdócio, que nasceu efetivamente no momento da instituição da Eucaristia. E juntamente com ela, compreende assim quão importante seja a sua vida espiritual e depois para o bem da igreja e do mundo, que o sacerdote ponha em prática a recomendação conciliar de celebrar diariamente a Eucaristia, porque mesmo que não possa ter a presença dos fiéis, é ato de Cristo e da igreja, né? Então ele recomenda-se que seja celebrado diariamente o sacrifício, né, da missa, mesmo que não se possa ter a presença dos fiéis. Então, por exemplo, às vezes nós temos missa numa paróquia que é de terça a domingo, né, e na maioria das paróquias não se tem na segunda, oriente-se que o padre celebre essa missa sem os fiéis, né, porque é ato da igreja, ato do Cristo, né? Então também há essa recomendação.
Não obrigação, mas há esta recomendação, segundo nos fala o saudoso São João Paulo II. Outro documento que nós temos também, que nos orienta sobre essa celebração sem a presença dos fiéis, é o documento do Papa Bento XVI, né, do Papa Emérito, né, que ele diz na sua exortação apostólica pós-sinodal: Sacramento Caritas. A forma eucarística da existência cristã manifesta-se, sem dúvida, de modo particular no estado de vida sacerdotal. A espiritualidade sacerdotal é intensamente eucarística, intrinsecamente eucarística. Uma vida espiritual intensa permite-lhe entrar mais profundamente em comunhão com o Senhor e ajudá-lo a deixar-se possuir pelo amor de Deus, tornando-se sua testemunha em todas as circunstâncias, mesmo difíceis e obscuras. Para isso, juntamente com os padres do sínodo, recomendo aos sacerdotes a celebração diária da Santa Missa, mesmo quando não houver participação dos fiéis. Então, em mais um documento, né, que nos orienta sobre essa participação da missa celebrada sem a presença dos fiéis. É lógico que nós vamos encontrar, né, no meio da igreja professores, teólogos, né, que vão numa linha contrária dizer que não se deve celebrar a missa sem os fiéis, né. É lógico, né, a grande importância realmente é que o corpo da igreja esteja de completo no sentido da participação dessa igreja, né, Assembleia de Deus, da Assembleia do povo de Deus reunido, né? Mas isso não tira e não diminui em nada a importância dessa missa celebrada, porque se dizer que essa missa celebrada sem a presença dos fiéis, ela não tem sua importância, é dizer que a missa não tem importância, porque ele naquele momento não teve a presença dos fiéis, mas é o mesmo sacrifício oferecido, né? Então, dentro da compreensão dogmática da doutrina católica, ela é importante sim, e olhando nisso aqui que os documentos disseram, que se o padre não pode estar junto com seus fiéis para celebrar, que ele o faça também sem a presença dos fiéis, mas que não deixe de oferecer o sacrifício que é para o bem da humanidade, tá? Não é para um bem próprio do sacerdote, mas para o bem da humanidade, tá? Então, a compreensão que nós temos aí sobre esta celebração é isso que eu trouxe para vocês, né? Agora, como que é o caráter de celebração dela? Ela é igualzinha à missa celebrada com os fiéis? Não, ela tem algumas particularidades e eu vou passar de maneira breve para vocês aqui, para que vocês possam compreender. Mas no missal vocês têm como é celebrada esta missa. Mas nós vamos falar um pouquinho rapidamente das particularidades desta missa celebrada sem a presença dos fiéis. Bom, então vamos falar agora, né, dessas particularidades que temos na missa celebrada sem a presença dos fiéis. Lembrando que essa particularidade nós não vamos observar ela nas missas que foram celebradas nesse período da pandemia sem a igreja estar com as portas abertas, tá? Ali a missa celebrada foi a missa normal, né? Só que sem a presença massiva da Assembleia, mas havia presença de algumas pessoas, em média até 10 pessoas, tá? Então não pode-se dizer que uma missa desta era a missa sem fiéis, tá? Então ela se celebrou de maneira que nós estamos acostumados, tá bom? Mas a missa sem a presença dos fiéis, ela começa com o padre ali aos pés do altar, né? Então ele começa a missa em nome da Santíssima Trindade, depois ele faz a oração do perdão, né, o confessa, ele reza, confessa a Deus Todo-Poderoso, né, encerra ali dizendo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, né, e se dirige ao altar e beija o altar como sinal de veneração. Logo depois que ele beija o altar, ele coloca o missal ali do lado esquerdo do altar e lê a antífona da entrada, que não é comum também de nós vermos essa antífona de entrada nas missas com a presença dos fiéis. Mas às vezes tem algum padre ou outro que utiliza. Depois que ele faz a antífona de entrada, ele reza a invocação: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Se for dentro do dia prescrito, ele reza também um glória, né?
Ele faz a oração do glória, se for um dia prescrito, que seria um dia de domingo, ou um dia de uma celebração solene, né? Depois do glória, ele vai rezar ali a oração do dia, e terminando a oração do dia, ele vai proferir a primeira leitura, o salmo, e se tiver, a segunda leitura. Caso contrário, ele não faz a segunda leitura. Então ele já faz todas as leituras, primeira leitura, salmo, se tiver, ou ele faz a segunda, se não, ele vai omitir, né? Depois, inclinando, ele faz a oração dizendo: Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. Terminando de fazer isso, ele faz a proclamação do evangelho. Terminando a proclamação do evangelho, ele não vai fazer uma homilia. Ele vai tirar um momento para poder interiormente refletir, né, o evangelho e as leituras que ali foram proclamadas por ele, né, naquela parte da liturgia da palavra. Terminando esse momento, né, ele vai rezar o credo, caso seja um dia que se reza o credo. Senão, ele vai direto agora para a apresentação do pão e do vinho, né, ali no altar. Então, a apresentação das oblatas, né, que serão oferecidas em sacrifício. A partir daí, ele faz todo o procedimento, né, todo o rito que é comum dentro da missa. Ele vai fazer uma oração, né, que seria ali um diálogo, mas que ele mesmo vai rezar e responder, né, ali naquele momento do ofertório, que não é percebido por nós durante a missa devido ao canto do ofertório, né? Passado isso, ele vai fazer ali a oração sobre as oferendas e ali vai rezar o prefácio e a oração eucarística, tá bom? Isso aí segue normal como está dentro da missa com a presença dos fiéis. Terminando toda a oração eucarística, ele segue o rito da Eucaristia ali, o Pai Nosso, todas as orações que vêm depois, né? Terminadas essas orações, a oração do Cordeiro, né, ele vai comungar e em silêncio vai fazer o seu momento ali de comunhão. Terminando esse momento, ele vem com a oração pós-comunhão. Terminando a oração da pós-comunhão, aí vem mais uma diferença. Em vez de ele dar a bênção final, como estamos acostumados, ele vai rezar o final como se reza na liturgia das horas. Ele vai dizer: o Senhor me abençoe, me livre de todo mal e me conduza à vida eterna, e traça sobre ele o sinal da cruz, faz a veneração novamente do altar, beijando o altar, e se retira para o encerramento da missa. Então, o que nós percebemos aí de diferente, né? O início da missa, né, que ele vai traçar sobre ele o sinal da cruz, e depois já vai fazer a oração do perdão. Depois, né, do confesso, depois de fazer a oração do confesso, que ele vai se dirigir ao altar e vai beijá-lo. Então, essa é a principal diferença do início da missa, né? E depois disso ele vai se dirigir ali ao altar, vai falar e segue normalmente. Só que o que ele vai fazer? Ele mesmo, a leitura, o salmo, se houver a segunda leitura, ou se não houver, a proclamação do evangelho. Aí também há uma outra diferença, porque nós não temos a homilia, né? Mas ele vai interiormente ali repensar tudo aquilo que foi lido e foi proclamado durante a missa, né? Monitorização da palavra de Deus. Ele vai rezar o credo ou não, como de costume, né? E depois a apresentação dos dons, né? Ele faz uma oração, um diálogo ali mais com ele mesmo, né? Ele faz a oração e ele mesmo repete, né? Faz a resposta. E no final de tudo, ele vai dizer, em vez de abençoar, né? Ele vai dizer: o Senhor me livre, o Senhor me abençoe, me livre de todo mal, me conduza à vida eterna, que é uma oração própria da liturgia das horas. E traça sobre ele o sinal da cruz, beija o altar e se retira. Então essas são as diferenças. O restante é igual a gente vê de comum na missa, com a participação do povo, né? Com a presença dos fiéis, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre esta celebração. Realmente tem algumas particularidades, e aquilo que eu disse, né, antes da gente passar pelas partes desta missa, lembrando a importância dessa missa, que ela tem a validade como a missa com a presença dos fiéis.
não tem nada de diferente no sentido de validade, devido a tudo aquilo que eu disse para vocês logo no início do vídeo, né? O porquê que se celebra a missa, a importância da missa, né? Tudo isso para que a gente ateste a validade desta missa celebrada, tá bom? Aí fica agora o meu abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida, né, quiserem perguntar alguma coisa, pode passar para o Rones, que eu passo depois para ele as respostas e ele encaminha para vocês, tá bom? Fica aí o meu forte abraço para vocês, né, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.